Chegamos então à fase técnica da nossa venda. Nós já vimos aí o pré-contato ou pré-venda, já vimos o ponto de contato, já vimos também a oferta e agora iremos ver o fechamento. Sabe que existem muitos bons vendedores aí que são treinados em técnicas de venda, conseguem mostrar bem o produto, conhecer o produto, possuem uma oratória exímia, uma oratória excelente, mas quando chega na hora do fechamento, tremem na base. Muitas vezes têm medo de falar o preço do produto, uma certa inibição, um certo medo, quer seja porque não foram treinados ou porque não têm segurança mesmo de falar sobre valores, de falar sobre dinheiro, de chamar o cliente para a efetiva compra. Então, pensando nisso, nós colocamos aqui pelo menos 10 tipos que são os mais vistos, são os mais praticados na praça enquanto venda técnica. Então, nós vamos falar sobre esses 10 tipos de fechamentos. 10 fechamentos. O fechamento, nós precisamos responder duas perguntas para aplicá-lo. Quando e como realizá-lo? Vou dividir a tela com vocês. Estou dividindo a tela. Então, está aí. O fechamento, ele precisa ser realizado na hora certa. E como realizá-lo? Escolhendo um ou mais tipos de fechamentos. Existe aquele fechamento que você trabalha com ele sozinho, forma única, solitária, porque você já tem uma segurança quanto à venda, uma certa segurança, você tem quase certeza que o cliente vai fechar a venda, e aí você já utiliza um tipo de fechamento só, fechou, matou, beleza. Mas existem aqueles outros tipos de fechamento que você vai precisar fazer um teste, um outro tipo que você vai aplicar, mas a resposta do cliente não foi a que você queria ouvir, e você vai ter que pular, migrar para outro fechamento. Ou seja, fazer uma espécie de hibridização de 2 ou mais tipos de fechamento, tá bom? Então, quando realizar o fechamento? O fechamento é realizado quando você termina, então, a sua oferta. Fez a sua oferta, respondeu ou contornou objeções, está na hora de fazer o fechamento. E aí você faz um dos fechamentos que nós vamos mostrar aqui para você, tá bom? Bom, existe um outro quando. Vamos supor que a sua oferta, a média de tempo que você leva para mostrar o seu produto, as características do seu produto ou serviço, gira em torno de 10 minutos, ok? Então, mais ou menos 10 minutos para você mostrar aquele seu produto. É a média que você gasta. Um exemplo, tá bom? Obviamente que dependendo do produto ou serviço, você vai levar muito mais tempo, 20, 25 minutos, 30 minutos, que seja no máximo, obviamente, né? Porque senão perde também o sentido da oferta e você conversa muito, ouve muito e depois não vende nada. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso aí. Dependendo dos produtos, um tempo bom ou serviço estimado é algo em torno de 20 a 25 minutos. Entretanto, você pode ter produtos aí que você consegue mostrar com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos, tá? Depende bastante do que você representa, o nicho que você está, o segmento de mercado, produto ou serviço e por aí fora. Entretanto, tem uma outra forma que eu estava dizendo, né? Do quando. Tem uma outra forma de você responder isso aí. Quando? Então, nós falamos, primeiro, quando você faz toda a demonstração, mostrou o seu produto, né, fez a oferta do seu produto, agora você chama o cliente para ação para efetuar a legítima compra. Tá? Esse é o quando. Terminei a oferta, está na hora do fechamento. Agora, muitas vezes você vai ter que antecipar esse fechamento. Como assim, Danilo? Muitas vezes você atende aquele cliente mais ligeirinho, rapidinho, meu tempo é ouro, você me pediu 10 minutos, mas você só tem 2 minutos, e aí você vai precisar fazer o quê? Sintetizar. Não é o ideal, mas em alguns momentos você vai ter que fazer isso. Sintetizar ao máximo a sua oferta e fazer o fechamento, ok? Sintetizou, fez o fechamento. Sintetizou, fez o fechamento. Em alguns momentos, quando é requerido mais agilidade para você. Um outro momento também
seria o nosso terceiro momento, é quando você está lá mostrando, está lá no meio, mais ou menos, da sua oferta, e aí o cliente pergunta, mas quanto que vai custar? Essa pergunta é indicativa do seguinte: fecha a sua oferta por algum motivo. Ou ela está muito chata, ou eu interessei mesmo no produto e eu quero saber logo o preço, ou eu sou uma pessoa assim com pensamento acelerado, com SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado, e eu quero saber logo qual que é o valor, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu quero chegar ao fim logo, saber qual é o valor, para ver se eu compro ou não compro e tudo mais. Então, assim, quando a pessoa perguntar qual é o preço, quanto custa, está na hora de fazer o fechamento, certo? Ah, eu estou na metade da oferta ainda. Resume o restante da oferta e, no máximo, em 1 minuto ou 2, no máximo, estourando, no máximo em 2 minutos, apresenta o preço, faz o fechamento. Tudo beleza. Comprou, comprou, não comprou, tá? Então, assim, se você se perguntar o preço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você demorar, perdeu a venda. Geralmente é assim, tá? Porque ele está perguntando o preço por alguma coisa. Ou ele está ansioso, ou ele não está tão interessado, quer mandar você para frente logo. É uma pessoa com pensamento acelerado e quer ir lá no fim logo da oferta. Alguma coisa é. Você não precisa ser mago nem mágico para tentar adivinhar nada disso, não. Até porque mago e mágico não sabe ler pensamento, não, né? Isso é um atributo divino. Então, assim, na realidade, quando ele perguntou o preço, quanto custa, qual o valor, resume a sua oferta, se você conseguir em 1 minuto, e aí faça o fechamento. No máximo 2 minutos, tá? Faça o fechamento, um desses que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Como realizar? Através de um desses fechamentos, é o que nós vamos ver agora. O primeiro fechamento, né? Desses 10 tipos de fechamento que vamos apresentar para você a partir desse momento, é o fechamento por tentativa. Quando você usa esse tipo de fechamento? E como é esse tipo de fechamento? Quando você usa o fechamento por tentativa quando você não tem segurança nem mínima se ele vai comprar ou não o seu produto, se ele se interessou ou não interessou pelo seu produto, ele ficou fixo, olhando, ouvindo, não contribuiu muito, então virou um ponto de interrogação, uma incógnita. Você não sabe se ele está gostando do que está vendo e ouvindo, você não sabe se ele de fato interessou ou não interessou, você não sabe se ele está te ouvindo por educação ou porque ele realmente está com vontade de ouvir e querendo saber mais. Então tem aquele cliente que ele não demonstra muito aquilo que ele quer. E aí você não sabe qual a intenção dele, se ele está gostando, se ele não está gostando, se ele se enxergou utilizando aquele produto ou desfrutando daquele serviço, você não sabe. Então você faz um tratamento por tentativa. Esse fechamento ele é sutil, tanto que ele não parece ser um fechamento. E o objetivo é justamente esse, a sutileza do fechamento, para você medir a febre, para você ver em que pés está a recepção ou rejeição do seu produto frente à visão daquele cliente. Então, você faz o tipo de fechamento por tentativa. Tem uma descrição que eu coloquei aqui, é o seguinte, mais ou menos assim, você fez a amostra para o doutor Matheus e fala, então, doutor Matheus, creio que esse produto seja ideal para a sua demanda. O que acha? Olha só, como é um fechamento sutil. Você fez uma afirmação, creio que ele é ideal para a sua demanda. Creio que esse meu produto vai de fato solucionar o seu problema. O que acha? Bom, o que você forçou ele dizer? Se ele está receptivo ou não àquela oferta. Porque, de repente, ele não demonstrou, mas nesse momento ele vai falar assim: eu acho que pode resolver meu problema mesmo. Ou eu acho que vai atender minha demanda. Né? Pode ser que ele dê esse palpite, você passa para um outro tipo de fechamento que eu vou mostrar aqui para você, fecha o pedido, ou fecha a compra, o pagamento, tudo certinho, tá bom? Mas pode ser que ele diga assim: não, eu acho que esse produto não serve para mim. O fechamento por tentativa é interessante porque quando ele dá a sua opinião, eu acho que não serve para mim, não vai suprir a minha demanda, não. É uma chance que você tem de pegar esse fechamento, dar uma incrementada nele e fazer mais uma tentativa.
né? Então, o não é o fim nesse tipo de fechamento. O não ainda te dá mais uma possibilidade de você tentar destacar alguns outros pontos, talvez que você não destacou na oferta, destacar alguma coisa que você deixou como carta na manga e, nesse momento, passar para um outro tipo também de fechamento, conforme nós iremos ver aqui. Você vai escolher o tipo de acordo, essa mensuração, né? Estou medindo a febre do meu cliente aqui, porque realmente eu não sei se ele tem interesse ou não tem interesse. Então, o fechamento por tentativa não é o fim. Você faz a pergunta, espera a resposta e, de acordo com a sua resposta, você age com mais um outro tipo de fechamento para matar e fechar a sua venda. Então, esse é o tipo de fechamento, fechamento por tentativa.